Jornal do Fulanesto. Notícias sobrenaturais. De um jeito que você só vê aqui. Seja bem-vindo ao canal Senhor Fulanesto. Olá, minhas queridas amigas e meus queridos amigos. Quem vos fala é o velho Fulanesto. E hoje é dia de Jornal do Fulanesto. Nessa edição, mais um assunto sobrenatural que você só vê aqui. Aguarde o final, porque teremos o short assombrado do velho Fulanesto. Um abraço para vocês e bom jornal! Minha gente, hoje eu trago para vocês um fato curiosíssimo. É o caso real de Bill Ramsey, o lobisomem da Inglaterra. Eu acho que vocês vão ficar muito interessados como eu fiquei com esse caso. Ele foi estudado inclusive pelo casal famoso Ed e Lorraine Warren, a dupla de investigadores paranormais que foram retratados inclusive em vários filmes. Mas vamos ao fato. A primeira raiva documentada de Bill Ramsey. Nascido e criado na cidade litorânea de Essex, em Southend, o primeiro sinal de problemas surgiu quando William Ramsey tinha apenas 9 anos de idade. Como qualquer criança normal, ele estava do lado de fora em seu quintal quando começou a se sentir estranho. Foi no fim de uma tarde de sábado de 1952, quando uma rajada de frio gélido tomou conta dele. A transpiração congelou em sua pele e um odor sujo chegou perto de fazê-lo vomitar. A essa altura, ele estava próximo da cerca do jardim e apenas os telefonemas de sua mãe o tiraram do que o havia agarrado. No entanto, outra coisa assumiu o controle completo dele. Raiva intensa e pura instalou-se firmemente dentro de sua psique. Usando isso e a força da adrenalina que ele agora possuía, arrancou um poste de cerca, com a cerca ainda presa, e a balançava como um taco. Nem seus pais conseguiram remover facilmente o poste com as próprias mãos. O que a criança fez em seguida fez com que seus pais fugissem de volta para a relativa segurança de sua casa, deixando Bill isolado do lado de fora. Bill Ramsey então colocou o fio na boca e começou a roê-lo. Gente, isso é uma coisa absurda. Imagine uma criança de 9 anos arrancando um poste do chão, com cerca e tudo, balançando no ar como se fosse um taco de beisebol. E ninguém conseguia tirar da mão dele. E depois começou a roer o fio. É impressionante isso, gente. As sensações frias retornaram e um rosnado baixo emanou de dentro dele. Olha que coisa. Os pais dele permaneceram dentro de casa até que ficou claro que o filho havia se acalmado consideravelmente. Então isso se deu quando ele tinha 9 anos. Realmente é um fato extraordinário. Continuando. Por quase 15 anos após esse terrível incidente, nada parecido aconteceu na vida de Bill Ramsey. Ele cresceu, se casou, tornou-se pai de 3 filhos. Os 2 primeiros anos de seu casamento foram atormentados por pesadelos. Cada sonho era o mesmo e os resultados também eram idênticos. Ramsey sempre acordava suando frio e era dominado por sentimentos de pavor e desconforto. Em seu sonho, ele estava sempre a alguns passos atrás de sua esposa, que então se virava para encará-lo e fugia em extremo terror.
Somente em 1967 esses sonhos terminaram. 18 meses depois, a esposa de Bill acordou certa noite ouvindo o que ela pensava ser o som ofegante de um animal selvagem em algum lugar dentro do quarto. Ela estava certa. Era o próprio Bill. Mais uma vez, houve uma pausa na atividade por aproximadamente 15 anos. Agora era 1983 e Bill estava com alguns amigos em um pub local. Depois de várias bebidas, Bill começou a sentir os mesmos calafrios que se manifestaram quando era criança. Ele deu uma desculpa e foi ao banheiro. Uma vez lá, ele se olhou no espelho e viu um lobo olhando para ele. Este foi apenas um precursor do que aconteceria a caminho de casa. No caminho de carro, para casa, e sem nenhum aviso, Bill começou a rosnar e imediatamente se virou para o seu companheiro de viagem. Ambas as mãos ficaram em formas de garras e Ramsey tentou morder a perna de seu amigo. Olha que situação. O cara está levando o sujeito para casa, de repente o cara começa a rosnar, agarra a perna do cara e quer roer. Isso é uma coisa de maluco, gente. Ambas as mãos ficaram em formas de garras. Ora, veja isso. O motorista designado não entrou em pânico. O cara não entrou em pânico. Ele parou o carro e tentou tirar o Bill furioso da traseira do carro. Ainda levou alguns minutos e bastante esforço para finalmente tirar Bill do carro. A essa altura, o frenesi havia se dissipado. Olha, imagina a situação. O pior estava por vir. Se o pior estava por vir, realmente eu não faço ideia do que vai acontecer, porque, como vocês, eu não conheço essa história. Agora estou tão curioso quanto vocês para saber o que vai acontecer. Então, o pior estava por vir. Pouco antes do Natal de 83, Bill começa a sofrer de dores no peito e pensamentos imediatamente voltados para um possível ataque cardíaco. Bill entrou na sala de emergência do hospital e estava no meio de um exame de pressão arterial quando cravou os dentes no braço da enfermeira, coitada, e correu pela enfermaria como um homem possuído. Mais tarde, testemunhas revelaram que Bill curvou os ombros e as duas mãos se enroscaram em garras, exibiu os lábios como um animal raivoso. Qualquer um que ousasse se aproximar era derrubado facilmente, com força quase sobre-humana. Foram necessárias muitas pessoas trabalhando em equipe para finalmente controlar o homem enfurecido. Um policial conseguiu algemar os pulsos de Ramsey, mas ainda assim isso não foi suficiente. Um tranquilizante finalmente pôs fim à explosão. Na manhã seguinte, esse tranquilizador se dissipou e a transformação original também. Após um café da manhã, o médico entendeu toda a história e recomendou que Bill permanecesse sob observação. No entanto, ele era um paciente voluntário e tinha pleno direito de fazer o check-out, ou seja, de cair fora do hospital. E Bill fez isso, mas voltou dentro de 2 meses. Em janeiro de 84, Bill acabara de visitar a mãe. Quando começou a sentir um ataque, ele chegou ao mesmo hospital nos mesmos termos de sua visita anterior. A enfermeira assistente estava sozinha com Ramsey na sala de emergência e temeu por sua vida, uma vez que ela disse a Ramsey que iria encontrar um médico. Ramsey avançou então sobre ela. Por acaso, 4 policiais entraram no hospital e imediatamente cercaram Ramsey. Os policiais se afastaram por alguns segundos, mas Ramsey começou a rosnar. Os policiais avançaram contra ele, que se defendeu com algum vigor.
Um dos 4 policiais sofreu ferimentos tão graves que acabou no hospital por mais 4 dias. Todos os 4 conseguiram algemar Hansen novamente. Gente, isso não está parecendo um thriller de terror? Mas isso é real. A curta caminhada até a viatura da polícia passou sem incidentes, pois Hansen aparentemente recuperara sua consciência. Quando ele chegou à delegacia local, eles imediatamente chamaram o cirurgião da polícia. O médico então sugeriu que ele fosse internado em uma instituição mental. De início, Hansen aceitou a ideia, mas depois foi contra. Pensou que poderia sentir nos dias seguintes um estigma muito grande da sociedade. E como ele parecia estar no controle de suas faculdades mentais, foi liberado. Mas vocês pensam que acabou? Acabou nada. Pouco tempo depois, no verão de 1987, Hansen, após uma noite de diversão em um pub local chamado White Horse Inn, perseguiu uma prostituta pelas pequenas vielas do bairro e a mulher disse que ele estava visivelmente embriagado quando foi até ela e subitamente começou a se contorcer, rosnar e persegui-la. Foi afugentado para um beco próximo à estação de trem por pessoas que viram a perseguição. E pouco depois foi preso, mas não antes de atacar e quase matar um policial próximo à estação de trem. Foram necessárias 12 pessoas para segurá-lo e 2 doses de tranquilizante. O caso chamou a atenção do casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren durante uma das suas visitas a Londres. Esse casal é muito conhecido, né? Participou de reality shows e de alguns filmes também, onde eles foram os personagens principais. Vocês devem conhecer. Eles acreditavam que Bill estava sendo possuído por algum tipo de entidade maligna. O casal e um jornal sensacionalista local, o The People, convenceram Hansen a fazer o exorcismo na pequena igreja da cidade de Connecticut. O exorcismo foi realizado pelo padre Robert McKenna e Ed Warren. Na noite anterior ao exorcismo, Bill Hansen, em mais um ataque de raiva, tentou estrangular sua esposa enquanto ela dormia. O exorcismo foi totalmente documentado pelo casal Warren. Durante a sessão, Bill se contorcia e tinha sua feição deformada pela entidade que o possuía. Suas unhas viraram garras, seu rosto e orelhas se alongaram e sua força era sobre-humana, sendo necessárias 6 pessoas para segurá-lo à cadeira. Ed e o padre McKenna tiveram êxito no ritual e finalmente Bill Hansen se livrou da besta, o que o atormentava desde a infância. Em 1991, os Warren lançaram o livro Werewolf: The True Story, detalhando o caso integralmente. No ano de 1992, Bill fez sua última aparição em um programa de TV, dizendo que estava livre das crises de raiva e da possessão. Até hoje, não se teve mais notícias do terrível lobisomem de Essex. Gente, esse caso foi muito interessante, vocês não acharam? Deixa aí nos seus comentários se vocês gostaram, se já tinham ouvido falar desse caso. E nos vemos numa próxima edição do Jornal do Fulanesto. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, mas não vão embora, porque agora é hora do short assombrado do Sr. Fulanesto. Indecências ao pé do ouvido. Pare com isso, Laura. Fica beijando a minha orelha e falando besteira, assim não posso me concentrar. Volte para o seu túmulo e me deixe trabalhar.